É isso aí, pessoal, está de volta aqui e hoje, ao som da Marselhesa, eu vou trazer aqui para vocês o Guillotine. Guillotine, ele é um joguinho rápido de carta, um jogo de humor, né? Em que nós somos carrascos durante a Revolução Francesa para ver quem tem mais cabeças, né? Então é um jogo bem rapidinho, em que nós temos aqui dois decks diferentes de cartas, tá? Nós temos um deck aqui com pessoas e um deck aqui com umas outras coisinhas, umas ações, tá? E no jogo, o jogo dura 3 dias, né? 3 rodadas, né? Como se fossem dias. E no final dessas 3 rodadas ganha quem tiver mais cabeças e cabeças mais valiosas, né? Então o jogo se passa durante o período do terror, a segunda fase da Revolução Francesa, o período do terror, né? O terror jacobino. E é um jogo bem divertido, porque as cartas ficam em uma linha, né? Enfileiradas uma para outra, e as primeiras cabeças vão ser sempre as cortadas. E dependendo se você for mais nobre ou menos nobre, a sua cabeça vale mais. Então é um jogo bem divertido. É claro, o jogo poderia ser sobre qualquer outra coisa, mas ele fala da Revolução Francesa. Então vou explicar um pouco, vou tentar ser breve sobre o que foi a Revolução Francesa. Tá? Então, em 1789, a França estava praticamente falida. A França estava numa crise econômica absurda. O rei, o Luís XVI, ele foi um rei que teve uma péssima administração econômica da França e ele continuava com seus gastos dele, ele e sua esposa, a Maria Antonieta. Então, na verdade, ele herda a França, né, já quebrada do seu pai, o Luís XV. E na época, a França era dividida em 3 estados, né? Você tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo, a burguesia. E a França era uma monarquia absolutista. Então havia uma tradição, né, do rei poder fazer o que quiser. Só que acontece o seguinte, para tentar conter essa crise, o Luís XVI tem uma ideia que na cabeça dele, na época, era uma ideia assim, maluca. Ele resolve, vejamos nós, cobrar impostos do primeiro e do segundo estado. Vou explicar um pouquinho isso daí. Naquela época, só quem pagava impostos era o terceiro estado, a burguesia e o povo, né? E esse dinheiro era todo voltado para custear os luxos da nobreza e do clero, do primeiro e do segundo estado. Então ele resolve, vou cobrar impostos do primeiro e do segundo estado também, né? E isso meio que tenta acabar com aquela tradição absolutista, né? Como assim vão cobrar impostos da gente, né? Então a galera se reúne, né? Quer dizer, o rei convoca os Estados Gerais, algo que não era convocado na França desde 1614. Então o rei convoca os Estados Gerais para poder decidir, né, sobre essa cobrança de impostos. É claro que não dá certo, né? Eles se reúnem e resolvem votar, né? Vamos votar pela essa cobrança de impostos, né? Essa é a primeira fase da Revolução Francesa, né? Onde os Estados Gerais se reúnem, né? O primeiro, o segundo e o terceiro estado, para decidir sobre a votação dessa reforma tributária que o Luís XVI quer fazer. Só que, vejamos, né? São 2 votos contra 1. Por quê? Eles queriam que o voto fosse representativo. Cada estado pudesse ter 1 voto apenas. Então, é claro, o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, iam votar não para a reforma e o terceiro estado ia votar sim. Então, era voto vencido já. E quando o terceiro estado fica sabendo que essa vai ser a forma que vai ser votado, eles falam assim, não, eles invadem o salão de jogos onde os nobres estavam e falam assim, a gente não vai sair daqui enquanto não for formada uma Assembleia Constituinte para a gente resolver esse problema. Então, é formada essa Assembleia Constituinte, né, em 5 de maio de 1789,
E é aí que a gente marca como o início, digamos assim, da Revolução Francesa. Enquanto o pessoal estava lá dentro né, votando, deliberando sobre essas coisas, o povo estava na rua enlouquecido, rolando guerra civil, saques, alvoroço na França, quebrando vidro de banco, fazendo todas essas coisas, né, manifestações. Na França é manifestação. Então estavam fazendo essas manifestações na rua e o povo lá dentro, a nobreza, na verdade, a nobreza e o clero, o primeiro e o segundo estado, não sabia o que fazer. Então o povo, né, enfurecido, invade a Bastilha, né, que era uma prisão-fortaleza, né, que ficava ali no meio da cidade, e saqueia a Bastilha. Né? Então, isso foi no dia 14 de julho de 1789, que essa data é um marco da Revolução Francesa, porque representa ali a queda, né, do absolutismo, e isso acontece enquanto está rolando essa Assembleia Constituinte. Então, enquanto estão decidindo o que vai entrar na Constituição. A monarquia, vamos dizer assim, é derrubada, né, o absolutismo é derrubado com a queda da Bastilha, né, simbolicamente, e aí tem início aí, de fato mesmo, os acontecimentos mais importantes da Revolução Francesa. E em 1791 é votada e aprovada a Constituição. Só que a França continua, o povo continua sobre impostos abusivos, e as coisas não melhoram muito com essa Constituição. E nessa época, na França, acaba-se surgindo três grupos políticos. Um desses grupos políticos era avesso às mudanças, né? Não queria que essas mudanças, essas reformas, essas mudanças que a Constituição estava propondo, eles não queriam que elas acontecessem. Tá? Esses eram girondinos, eles se sentavam à direita do plenário, né? À direita do rei. E do outro lado você tinha o pessoal reformista, o pessoal que queria essas mudanças, os patriotas, e eles se sentavam à esquerda do rei, né? Que eram os jacobinos. Daí que a gente tem hoje em dia esse termo, né? Esquerda-direita. Né? E os que não estavam nem de um lado nem do outro sentavam-se ao centro da Assembleia. Tá? Então, como eu falei, os impostos continuavam abusivos, tá? E é aí que o povo se revolta ainda mais e a gente começa a segunda fase da Revolução Francesa. Com essa Constituição de 1791, né, o rei perde o poder, né, ele passa a ter poderes bem mínimos, tá? E a França é governada por uma monarquia parlamentarista. Então, o rei, né, ele vê seus poderes diminuindo e o que ele pensa? Bom, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. E lá fora, na França, no lado de fora da França, né, nos países vizinhos, que também eram monarquias absolutistas, o rei da Áustria e da Prússia, eles se reúnem num tratado com a intenção de intervir na França e acabar com a Revolução. Né? Então eles pensam, pô, vamos intervir lá na França, acabar com essa Revolução, que essa Revolução pode vir aqui para cima da gente. E acabar com a nossa mamata. Então, o rei Luís XVI toma ciência desse acordo que os reis da Prússia e da Áustria fizeram, e ele resolve botar pilha para que a França declare guerra à Áustria e à Prússia. Por quê? Ele, sabendo que ele pode perder, que a França pode perder a guerra, ele resolve sim colocar em risco, né, o próprio país. Por quê? Porque se a França perde a guerra, a revolução acaba e ele volta ao poder. Então ele começa a botar pilha, né? E realmente a Prússia acaba invadindo a França. Só que ele não contava com o seguinte, que o povo estava tão enfurecido, né? Que o povo pega em armas e expulsa, né, o exército prussiano da França e meio que vence a guerra. Né? Tempo depois, o Luís XVI, né, vendo que a coisa não estava boa para ele e sua esposa, a Maria Antonieta, eles resolvem fugir da França, mas eles são pegos, né, no meio do caminho, são levados de volta para a França e são presos. Pouco tempo depois eles são julgados não são julgados, eles são executados por traição,
né, sem mesmo julgamento, e aí começa, né, essa segunda fase, que começa o terror jacobino dessa segunda fase da Revolução Francesa. E foi uma época bem terrível mesmo, como o nome diz, né, o terror, né? É a época do terror, onde as pessoas eram guilhotinadas à torta e à direita, e é a época em que se passa aqui o jogo, né? Então todo mundo ninguém estava livre de ser guilhotinado, né? Desde do pessoal da guarda, a igreja e até os nobres. Você podia ser duque, barão, o próprio regente foi preso. E a gente tem as cartas que mais valem no jogo, né? O do Luís XVI, o da Maria Antonieta e, no final aí da segunda fase da Revolução Francesa, até o próprio Robespierre é preso e guilhotinado. Então, a Revolução Francesa foi muito importante, né, para a França naquela época, né, pôs fim ao absolutismo francês, só que aos poucos o poder jacobino, o poder que os jacobinos foram ganhando, foram perdendo controle. As pessoas eram guilhotinadas por simplesmente falar "Viva o Rei" no meio da rua, era motivo para você ser guilhotinado. Então as pessoas começam a ficar insatisfeitas com essa tirania, essa ditadura aí do Robespierre, dos jacobinos, né, liderados pelo Robespierre, e dentro da própria política, dentro dos próprios jacobinos, eles começam a ficar insatisfeitos com o Robespierre e começam a conspirar contra ele, né? Ele é preso e guilhotinado. E aí começa, né? Isso aí é o golpe que fica conhecido como o 9 de Thermidor, né? Thermidor é esse nome estranho, né? Porque quando a França passa a ser governada, né, por esse governo revolucionário, eles resolvem abolir tudo que está ligado à nobreza e à igreja, inclusive o próprio calendário. Então eles criam um calendário completamente maluco, em abolir o nome dos meses, janeiro, fevereiro, acabou com isso. O ano passa a ser contado novamente. É algo muito complicado para eu explicar rápido aqui, né? Então, com a morte do Robespierre, começa a terceira fase da Revolução Francesa, em que os girondinos voltam ao poder, né? A burguesia toma o poder, o povo já não governa mais a França, e como na segunda fase, né? E o governo passa a ser conhecido como diretório. Porém, a burguesia e muitos outros setores da sociedade não confiam muito no diretório. E com medo de acontecer novamente, desde a época do terror voltar, só que agora com os girondinos, eles resolvem optar por uma intervenção militar na França, né? E eles dão o poder ao general do exército francês, uma figura aí muito conhecida na história como Napoleão Bonaparte. Aí, no 18 do Brumário, né, essa outra data, né, rola o golpe, em que os militares tomam o poder da França e põem fim aí à Revolução. Então é isso, a Revolução Francesa. Bem resumido, né, foi isso. Né? Na internet você acha aí muita coisa mais profunda aí sobre a Revolução Francesa. Né? Eu estou tentando agora fazer programas mais curtos, né, com bastante imagens, vocês podem ter visto aí que coloquei bastante imagens da época, né? E o jogo, o Guillotine, ele fala disso, né? Ele fala desse período do terror da Revolução Francesa, o período em que todo mundo era guilhotinado, né? Centenas de pessoas foram guilhotinadas durante esse período, né? E é um jogo de humor, um jogo divertido, onde os nobres ficam em linha, né? E cada um vai ser, né, guilhotinado. E, como eu falei, a gente tem essas cartas que mudam a ordem da fila, né? Então a gente tem umas cartas com nome engraçado, né? Tipo, subornar o guarda, né? Para sair da fila, como deixa eles comerem bolo, né? Que é uma frase famosa e atribuída a Maria Antonieta.
o apoio estrangeiro, como eu falei ali da Prússia, fuga para a Inglaterra, os nobres iam fugindo da França, que mais? Fonte de sangue, né? Porque não preciso nem dizer porquê. Confusão na fila, fuga, enfim, entre várias formas diferentes aí de você escapar da guilhotina, estão representadas ali no jogo como piada, né? Então é um jogo de humor aí, um jogo de zoeira, mas que mostra ali um pouquinho dessa época do terror jacobino da Revolução Francesa. Então é isso aí, esse foi o programa sobre guilhotine, espero que tenham gostado. Estou tentando agora fazer uns programas mais rápidos, com mais imagens e tal, para não ficar muito chato. E é isso aí, vai lá, curte a página, se inscreve no canal, faz as paradas todas lá. E é isso aí, valeu!